Oi, gente. Vocês estão me vendo? Só tirar um segundo. Estão me vendo? Desculpa a demora. Ensinando passo a passo para minha sogra. Oi, Narminha, Lu. Olha aquele do Sal entrou de novo. Pri. Lô. A Ivani, a Valéria. Tânia. Ioiô. Vocês estão me ouvindo bem? Põe um joinha assim, se estiver ouvindo bem. Eu tô de fone hoje para não captar outros sons. Sim? Ah, ótimo. Ai, a Mari, que ganhou o vestidinho da outra vez. Ô Mari, só para avisar, a gente vai copiar a sua ideia, tá? Do negócio pra gente conseguir gente pra curtir a página do YouTube. Eu ia falar do Yahoo. Oi, Naná. Mel. Ah, obrigada, Mel. Só passei um batomzinho. Porque já que a Luana, né? Ela vai vir toda equipada e eu com a cara lavada. Não dá certo. Deixa eu ver quem mais. Eu já vou chamar a Lu. Oi, Nininha. Quanto tempo? A Nininha, pra quem não sabe, é a irmã da Lula, a irmã do Pastor Mário, a irmã da Regina, tia da Luana, tia do Mer, tia... e metade da igreja é parente. Tati, a Mari. Até parece, eu vou ver agora como é que você tá. Vou te chamar, aceita aí, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Luana, achei. Luana aí. Tá vendo? Até parece. Até parece. Uma boneca desse jeito e eu lá, sem batom, você acha? Que saudade. Ai, ver sua carinha. É verdade. A gente fala pelo coisa, mas não é a mesma coisa, né? É verdade. Ai, peraí, que só tirar o som que tá repetindo aqui. Pera só um pouquinho. É verdade. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? A gente fala pelo... Oi, gente. Bom, deixa assim. Boa tarde pra todo mundo. Saudade de todo mundo. Ó, Rê. DS Campelo deve ser a Débora. Será que é a Débora? DS Campelo? A Sandra. Duas lindas, obrigada. A sua sobrinha é sempre linda. Ai, agora, a tia aqui. A minha mãe, Memérlio, está aí. Eu estava fazendo como chama? A chamada aqui anterior, eu estava começando a ficar nervosa, né? Quando eu vi, meu Deus, já está passando o tempo, tem que começar, Jesus amado. A sua flor, tá aí, Lu. Bom, boa tarde. A Val conseguiu entrar, Valquíria, que legal. A Val nunca entra em coisa nenhuma. Ela não gosta de... Eu vi, mãe, que você chegou. Me chama? Ela não gosta de rede social, essas coisas. Eu falei, Val, mas faz o Instagram só pra você assistir as suas lives. Ela fez. A Val do Carlinhos, sabe? De igreja. Uhum. Aí, Val. Aí ela entrou. Bom, gente, boa tarde pra vocês. Estava ansiosa também por hoje. Minha sogra tá aí, gente. Oi, Dona Maria. Boa tarde para todos vocês. A gente vai começar mais uma, né, dessa live. Vou falar para vocês que toda semana tem sido bem difícil, né, para a gente continuar, mas graças a Deus a gente recebe alguns incentivos, né, para
para poder continuar, porque que é um bate-papo gostoso, que a gente fala sobre a Bíblia, né? Eu vi gente falar assim, tem outras pessoas que fazem bate-papo sobre outras coisas, tá? Ok, a gente faz sobre a Bíblia, ué, é legal, é gostoso, né? Falar sobre a Bíblia, a gente aprende um pouco, Faz né? sobre o que Divide. gosta, né? Exatamente. Exatamente. Que nem a Luana faz sempre de maquiagem. Ela tá errada? Claro que não. Ela gosta. Já pensou eu fazer de maquiagem? Aí ia ser esquisito. Mas ela faz sempre de maquiagem, porque tá sempre nessa área tal. E cada um faz do que gosta. E mais uma vez, é verdade, Mari, são vidas alcançadas. Eu tava falando, acho que ontem, pra Lula até. Que se uma vida, né, eu não lembro se foi para Lula que eu falei isso, mas se uma vida for alcançada com a palavra que a gente estiver ministrando, isso já é bênção, né? Já é lucro, né, para o Senhor. E ai, que mais que eu falar? Gente, desculpa, hoje eu tô muitíssimo avoada. Tomei remédio da pressão, então você fica meio zureta. Mas ok, a gente vai centrar as coisas no lugar certo. A gente hoje vai falar, a gente está falando sobre mulheres da Bíblia, né? A gente já falou sobre Esther, sobre Ana. Quem mais a gente falou? Esqueci. A gente falou aí. Hoje, se eu não me engano, hoje é a quinta Débora. live. Não, Se eu não me Débora não engano. falou, né? Falou de Débora, sim, foi a primeira, Débora. E aí, então, hoje, aí eu e a Luana, como hoje era mais ou menos feriado, né, aqui em São Paulo, sabe lá se é, se não é, se vai ser, se vai deixar de ser, a gente não sabe direito. Eu falei assim, é uma oportunidade que a Luana pode participar, porque a Luana trabalha, e aí é um horário que ela. Eu estava falando, Luana, a gente não vai dar uma aula de Bíblia, a gente vai conversar sobre a Bíblia, né? E bater papo e descobrir ideias um dos outros. Então, todo mundo está disponível, todo mundo que estiver disponível, todo mundo que tiver vontade, pode participar sim, tá bom? Eu até gosto. Esther, verdade. Ruth, a gente não falou ainda, Glau. Então, eu vou. Hoje a gente vai falar sobre Miriam. Eu vou dar uma geralzinha sobre ela. Não tem muita coisa na Bíblia sobre Miriam, não tem. São poucas passagens. Inclusive, quando começa a falar de Miriam, que fala, para quem não sabe, Miriam é a irmã mais velha de Moisés, quando começa a falar dela na Bíblia, dela criança, nem cita o nome dela. Né? O nome dela só é citado depois, lá quando o povo já está no deserto. Então, até então, ela era irmã de Moisés, né? Ela não era ninguém assim na Bíblia, não tinha o nome dela, né? Falava o nome da mãe de Moisés, do pai de Moisés, mas de Miriam não citava. A Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Não tem nenhum registro, lugar nenhum, que diz qual a diferença de idade deles. Mas eu suponho, né, e suponho como chama, os pesquisadores da Bíblia, que ela devia ter no mínimo 7 anos quando Moisés nasceu. Porque tudo que conta a história, uma criança menor que isso era impossível dela ter feito, né? Então, se vocês lembram da história de Moisés, que foi naquela época que estavam matando as criancinhas, aí Moisés foi colocado no cestinho e tal, a mãe pôs no rio Nilo e pediu para Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, acompanhar para onde ia o cestinho. E a menininha foi atrás. Então, a gente chuta que ela devia ter de 7 a 10 anos aí. Então, ela deve ser uns 7 a 10 anos mais velha que Moisés. E aí ela foi seguindo lá o cestinho e tal, e chegou o cestinho, caiu na filha de Faraó, e ela sugeriu, ela devia ser uma menina muito esperta, muito ligeira, ela sugeriu para a filha de Faraó, você quer uma ama de leite, né, das hebreias? Tem tantas lá que estão com leite e tal para dar. Aí a filha de Faraó, quero sim. Aí quem que ela chamou? A mãe dela, que era a mãe de Moisés, para poder cuidar de Moisés e tal. E a mãe de Moisés cuidou dele até desmamar. E aí a gente sabe, pelo menos quem conhece um pouco da Bíblia, conhece como é que chama? A história geral de Moisés, né? A pessoa que ele representou para o povo de Israel. Moisés, Arão, que era o irmão do meio, e
Miriam, eles eram bisnetos de Levi. Levi, filho de Jacó, filho de Israel. Então eles eram, vamos dizer assim, um dos primeiros levitas. Por isso que Arão foi consagrado o primeiro sumo sacerdote, e a partir daí todos foram sacerdotes. Deixa eu ver aqui mais. Ela teve ao lado do irmão dela a vida toda. Na Bíblia não fala se ela foi casada, solteira, viúva. Tem alguns historiadores que dizem que ela foi esposa de Ur, tem outros que falam que ela foi mãe de Ur, tem outros que falam que ela era mãe de não sei quem, mas tudo é história. Na Bíblia não tem registro nenhum da família de Miriam. Quando ela já era uma adulta, depois que Moisés já tinha libertado o povo de Israel e tinha trazido o povo para fora, tal, ela era irmã mais velha de Moisés. E quem aqui é irmã mais velha vai saber do que eu tô falando, né? Então tinha hora que acho que ela ficava meio irritada de receber ordens do irmão caçula, né? Tipo, quem é esse fedelho que eu ajudei a trocar as fraldas para querer me dar ordens? Era mais ou menos isso. Então, teve um determinado tempo que ela deu a Bíblia chama de rebeldia, mas eu entendo como chama, esse movimento do coração dela, que talvez ela olhou Moisés não como o enviado de Deus, mas ela olhou Moisés como o irmão dela, e aí isso trouxe algo ruim para o coração dela, foi uma rebeldia, e inclusive é aí na Bíblia que cita o nome dela, onde fala que Deus chamou ela e Arão, porque ela estava falando com Arão, que era o segundo mais velho, outro irmão, falando, poxa, quem Moisés acha que é? Nós três somos descendentes de Levi, nós três somos filhos do nosso pai. Por que ele vai ser o líder? Né? Miriam estava falando, e tinha que ser mulher, né, para falar isso, né? Sempre tem que falar alguma coisa, né? Mulher sempre tem que falar. Sempre. Fica quieta, que é melhor, gente. Põe, como diz a Joyce Meyer, põe um copo d'água na boca, um gole d'água na boca. Mas ela vai falar pro irmão, falou assim, tá, não sei o quê. Mas ela achou que só Arão estava ouvindo. Coisa que a gente às vezes esquece também, que Deus está ouvindo as coisas que a gente fala. E Deus ouviu e chamou Arão e Miriam para dentro da tenda, aonde estava Moisés. E aí ficou os três ali dentro da tenda, e diz que a presença de Deus se manifestou lá, a glória de Deus se manifestou lá, e Deus falou diretamente com Miriam. No texto que a gente vai ver mais pra frente, né, que fala sobre a dança de Miriam e tudo tal, chama ela, a profetisa Miriam começou a dançar, tralalala. E aí alguns falam assim, então Miriam foi a primeira profetisa da Bíblia. Em nenhum lugar na Bíblia mostra Miriam tendo contato direto com Deus, a não ser nessa hora. É quando Deus fala com ela, Deus a repreende. Ela, na hora, se arrepende, ela mostra arrependimento, dá pra ver no texto. Que ela... É legal até a gente falar, né, sobre isso também é um ponto interessante, eu sei que a gente vai entrar depois em outras coisas, mas um ponto interessante sobre o que a gente pode aprender com Miriam, que eu também achei isso demais, é o fato dela ser bem admoestada, né, não sei se é assim a palavra. Admoestável. Admoestável. Ela soube na hora receber a admoestação de Deus e com o coração totalmente humilde, ela recebeu e se arrependeu, né? E quantas vezes a gente, às vezes, recebe uma admoestação de Deus e quer ficar discutindo com ele, né? E não, ela era admoestável. Isso é uma coisa pra gente poder aprender também, né? Exatamente. Eu vejo que um coração admoestável é algo que Deus se agrada e é algo que Deus espera de nós. Né? Deus espera de nós um coração que possa receber a repreensão, e às vezes a gente fala, mas foi Deus que que repreendeu ela. Ok, mas se Deus usa às vezes um irmão para te repreender, para te admoestar, para falar algo com você, a gente tem que ser humilde o suficiente para ouvir. Não é fácil. Ninguém tá falando, é super gostoso, nossa, veio chamar atenção. Não, não é fácil. Mas o Lucas falando, a gente não gosta muito, não. Ninguém gosta. Mas o gostoso é que Deus usa os irmãos para nos admoestar. E às vezes não só os irmãos, às vezes Deus usa um filho nosso que é uma criança, às vezes Deus usa alguém de fora, né?
para poder ensinar a gente alguma coisa, para a gente levar um tapinha na cara, né? Eu falei ainda ontem para a Lula também, né? Que ontem a gente conversou muito, eu e a Lula, né? Que volta e meia, quando eu penso num determinado assunto, vem um Perales para me dar um tapa na cara, né? Não tapa na cara, gente, espero que vocês entendam, mas vem assim com alguma admoestação ou vem com alguma palavra de direção. Né? É engraçado isso. Sempre que eu tô pensando em alguma coisa e Deus levanta um deles lá, outro dia foi o Marcos, já foi o Lucas, já foi o Luana, e Deus vai sempre levanta um para dar uma coisada. Mas glória a Deus, isso faz parte da nossa vida. E é ótimo. Ó o que a Sandra falou, ela aceitou sem mimimi. Exatamente. Exatamente. O duro hoje da igreja é o mimimi. Exatamente. Meu, isso é muito horrível, não só para a igreja, como para a gente como pessoa, entendeu? Tipo, você vê alguma coisa, você quer falar com outro, mas você, ai, meu, o que será que ele vai pensar? O que será que... Gente, vamos crescer, vamos crescer não, né? É melhor a gente ser criança nessa hora, né? Porque criança recebe melhor, porque adulto normalmente é mais... E o legal mais mimizento. O legal disso que a gente está colocando agora é que eu tenho certeza que assim... Como a gente, quando leu sobre a história de Miriam, a gente se impressionou com esse aprendizado, talvez muita gente não sabe também disso, justamente por Miriam ser uma pessoa tão anônima, talvez um pouco anônima. Isso. Na Bíblia. A Bíblia fala tão pouco dela, mas esse pouco a gente tem muito a aprender nos dias de hoje. Muita coisa. Ô Silas, crente chave, só mimimi. Então eu vejo assim, ela foi repreendida, ela aceitou a repreensão, mas mesmo assim Deus a castigou com uma lepra. E caso vocês não sabem, a lepra hoje é chamada hanseníase, mas é uma doença de pele muito forte, ela aproveita, ela apodrece toda a pele, e era uma doença que não tinha cura. Hoje tem cura, tem vacina, tem tratamento, tem tudo, mas naquela época não tinha, e a pessoa tinha que ser tirada do meio do acampamento, tirada do meio do povo, para não passar para todo mundo. Porque a lepra, eu não sei se é um vírus, o que é, um fungo, sei lá o que é, ela fica nas coisas, então ela fica na casa. Tinha cidades onde punha fogo na casa do leproso justamente para não pegar fogo ou para não passar a lepra para as outras pessoas. E lepra era sinônimo de maldição, né? E Miriam foi amaldiçoada ali por Deus e ficou leprosa. E Moisés, né, como um cara super, como fala, carinhoso, e claro que ele gostava da irmã dele, ele intercedeu pela irmã, né, ele falou, Senhor, não permita assim. Aí Deus falou assim, olha, se um pai amaldiçoa um filho, ele não fica 7 dias amaldiçoado, então Miriam vai ficar pelo menos 7 dias assim. E aí Moisés tirou ela do acampamento, ficaram parados durante 7 dias, olha só como uma rebeldia pode atrapalhar a igreja de caminhar, né? Porque eles não caminharam durante 7 dias esperando a cura da amiguinha Miriam. Mas ok, foi curada, foi restaurada, seguiu com o irmão dela, foi fiel ao irmão, que era o líder do povo, Arão também, e foram indo. Vocês também, a maioria, já conhecem a questão da passagem do Rio Vermelho, que é quando logo que eles saíram do Egito, eles ficavam rodando de um lado, rodando para o outro, não sei o quê. E quando chegaram de frente para o mar, aí eles ficaram sabendo que Faraó estava vindo atrás. E ficaram desesperados, gente, o que a gente vai fazer? Aí Deus falou para Moisés, marche. E eles estavam na frente do rio. E Moisés disse que Moisés tocou a água com a vara, disse que o mar se abriu e Moisés pôde passar em seco com todo o povo. Chuta-se que na época era cerca de 5 mil ou 5 milhões de pessoas, sei lá. Eu sei que era gente pra caramba, porque tinha criança. Você imagina você ir no passinho da criança, você tinha grávida, tinha tudo. Então era bem lenta. Essa passagem eu não sei quanto tempo durou, mas foi uma coisa bem lenta. Uhum. E sabiam que Faraó com os cavalos estavam vindo atrás. Então aquilo, imagina a adrenalina do povo, né? O povo, já pensou quem chegou primeiro? Eu fico imaginando assim, né? Quem chegou primeiro fica olhando para trás, vendo todo aquele povão vindo,
E tipo, ai meu Deus, corre, corre, que o pessoal tá vindo. Você já imaginou a cena assim, né? Aí que eu não assisti, dizem que na Record passou, disse que foi muito bom. Eu assisti há um pouquinho de tempo atrás, Ben-Hur, que fez também uma cena uma cena, se não me engano, acho que era Ben-Hur, meu pai que gosta, eu não lembro se era Ben-Hur ou Os 10 Mandamentos, eu não lembro, um filme dessa época aí, e que teve uma cena dessa, o filme foi filmado em branco e preto, só pra vocês terem ideia. E aí a gente foi. Bom, resumindo, eles passaram e conseguiram passar todo mundo. Oi, pode falar. Desculpa te cortar. Uma coisa que eu achei Pode legal que sua mãe comentou, só voltando um pouquinho, ela colocou aí, né, que a lepra também é significado de pecado, porque não sente a dor, né, mas o corpo, ele vai apodrecendo. E só voltando um pouquinho na história toda que você está contando para nós sobre Miriam, o fato de que eu vejo assim, da Miriam ter, é uma consequência, né, do erro dela, ela teve uma consequência que foi a lepra. Isso também acontece com a gente, né? A consequência do pecado você vai colher de alguma forma. Isso é inevitável. E muitas vezes algumas pessoas também viram e falam, né? Nossa, mas esse Deus é ruim, vai colocar uma lepra, vai dar... Mas a gente esquece que antes dessa consequência, a gente cometeu algo ruim, ou contra Deus, ou contra o próximo. Então, é muito fácil a gente apontar e falar, esse Deus é ruim. Mas o nosso erro, muitas vezes, a gente não quer ver. A gente não olha. Que talvez a gente machucou alguém, ou talvez trouxe uma maldição para a nossa família. Isso a gente não quer ver. Mas a consequência, a colheita, aí a gente não quer receber, né? E até você falando, né, trazer uma consequência para nossa família, uma consequência para a igreja, e a gente não enxerga. Exatamente. Né? A gente acha, tipo, ai, que Deus malvado. Não, você fez algo errado. E todo erro, aliás, toda a nossa atitude tem uma consequência, sendo ela boa ou sendo ela ruim, né? Minha mãe tá falando, a Tânia falou Ben-Hur, não sei porque que a Tânia lembra também. E a minha mãe falou que assistiu no cinema com meu pai. O filme. Nossa, então você imagina. É novo. Deve ser um pouquinho, tipo, um pouquinho antigo, vai, só um tiquinho, vai. É lançamento. Então, aí voltando, né, quando o povo atravessou todo o mar, e outra coisa que eu quero falar, né, que nem a Luana me interrompeu para falar uma coisa de alguém que tinha escrito, quando a gente está falando, é difícil a gente acompanhar quem está escrevendo, né? E é o contrário, quando a outra pessoa está falando, é mais fácil a gente ver quem está escrevendo. Então, por isso que às vezes passa a pessoa escrever e eu não vejo. Então, fica mais fácil para a Lu mesmo ver, e vice-versa. Bom, quando o povo passou, aí fala que passou todo o povo, e na hora que o povo todo passou, começou a vir o povo de Faraó. E quando todo o pessoal de Faraó com cavalo, cavaleiro, blá, 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 tudo no meio do mar, o mar se fechou sobre o exército inimigo e afogou todo mundo. Eu fico imaginando, até me arrepiei, do brado de alegria que o povo deve ter dado na hora, né? Tipo, sim, que alívio, ufa, conseguimos, tal. E o que Miriam fez? Aí eu vou passar para nossa irmãzinha Luana para continuar essa parte. E aí, Lu, o que Miriam fez nessa hora? Então, eu acho que todo mundo conhece, é o que você já falou, né? Todo mundo conhece muito bem essa passagem. Eu acho que até quem é de dentro da igreja, quem não é, conhece a passagem do Mar Vermelho. E a gente pode ver na passagem que Miriam, ela, ao eles atravessarem o Mar Vermelho, Miriam, ela se alegrou muito. E a forma dela se alegrar e talvez exaltar ao Senhor foi através da dança. Então ela cantou hinos e dançou, né, diante da presença de Deus e ali das pessoas. E eu acho que é a única passagem da Bíblia, se eu estiver errada, a pastora Aline me corrige, onde uma mulher dança na presença de Deus, né? Que é na presença de Deus, sim, porque tem aquele esquema que quando os homens vinham da guerra, as mulheres dançavam ao encontro deles. Mulher dançando na presença de Deus, eu não me lembro de outro texto. Eu lembro das mulheres que era comum elas dançarem, mas com relação a Deus eu não me lembro. Que é a única passagem que fala, né? Que é onde a pessoa se alegra, a não ser Davi também, né? Que a gente vê que Davi também, mas é um homem que também se alegrou
na presença do Senhor Uhum. através da dança. Uhum. Então, e o que eu queria aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso e sobre o que a gente pode aprender com Miriam através dessa passagem é o seguinte, que nós podemos, é o que eu até conversei ontem com a Lea, isso abrange tantos assuntos, é muito extenso, né, que não daria numa live. Uhum. Uhum. Mas o que a gente pontuou aqui são algumas coisas, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre... Quem me conhece sabe que eu nasci na igreja, desde que eu me conheço por gente. Desde o ventre da minha mãe já estou na igreja. Então, eu nasci e cresci num ambiente de louvor, né? Que é a música. E, consequentemente, quando eu fui crescendo, eu passei a participar do Ministério de Dança. Então, com 12 anos, eu já comecei a dançar na igreja. Então, isso é uma coisa que desde quando eu tinha 12 anos é uma coisa, um paradigma talvez dentro da igreja, que é a dança, né? Antes de falar isso, eu queria dizer que 12 anos você pode ter começado na igreja, mas eu lembro de você com 5 anos dançando em casa com vassoura, É, né? é o ministério mesmo, talvez Deus É, deu, que é o chamado. exatamente. É. Então, isso sempre foi um paradigma, né, dentro da igreja. E o que a gente queria hoje, talvez, trazer um pouquinho aqui para vocês, é sobre o louvor, que é o meu ministério, e sobre a dança, que eu também faço parte do Ministério de Dança. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês da diferença entre louvor e adoração, que muita gente acha que é a mesma Isso. coisa, mas não são coisas diferentes, né? Então, falando um pouquinho sobre o louvor, a gente vai só pincelar aqui, tá? A Leni pode me cortar se É. precisar, mas o louvor, a gente tem a tendência de achar que louvor e cantar, por exemplo, louvar e cantar. A gente tem a tendência de achar que é a mesma coisa. Porém, não é a mesma coisa. O louvor, ele é o ato de você louvar, né? De você elogiar. Elogiar. Exatamente. De você elogiar algo, ou elogiar alguém, uma obra-prima, de repente, você vai num teatro, você está assistindo um teatro, alguma coisa assim, e você achou bonito, você achou aquilo, nossa, que coisa maravilhosa, como foi, sabe, me tocou. Isso é você louvar aquele espetáculo, por exemplo. É o elogio, a exaltação. Como a gente pode Isso. louvar a Deus? Nós podemos louvar a Deus, né? Trazer isso para dentro da igreja, louvar a Deus através da exaltação, exaltando o nome do Senhor, né? Engrandecendo o nome do Senhor, falando das suas maravilhas. Isso é uma forma de louvar a Deus, né? Então, o louvor ele pode ser trazido tanto para as pessoas quanto para Deus. Você pode louvar a Uhum. Deus. Talvez você pode louvar, por exemplo, o seu filho. Você que é mãe, quando você elogia algo que seu filho fez, de bom, sabe, que foi legal, você está louvando ao seu filho, né? E então isso basicamente é o louvor. Eu espero que eu esteja sendo bem entendida. E a adoração já é uma coisa totalmente diferente. Às vezes a gente acha que, eu tô louvando, eu tô adorando. Não necessariamente. Você pode estar louvando e não estar adorando, porque a Uhum. adoração, ela tem mais a ver com a sua intimidade, né, com Deus, a sua entrega com Deus, o conhecimento de algo que você adora. Por exemplo, até vou colocar aqui para você o significado, né? Vou falar para vocês. Que a adoração, ela deriva do latim adorare, que vem ser a falar com, ou seja, você está adorando quando você está falando com alguém que você conhece. Quando é com Deus, você o adora quando você fala diretamente com ele. Então, para isso, você precisa conhecer a ele, né? No dicionário, a palavra adorar, ela é culto a Deus, amor profundo, né? Que é render culto a Deus, coisas ou pessoas, né? Consideradas como sendo santos. Então, nós Uhum. entendemos que, conforme a palavra de Deus diz, que nós devemos adorar a um só Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo, a gente sabe disso. Então, nós entendemos dentro da igreja, né, dentro da palavra, que nós devemos adorar
a Deus, ao Senhor. Então, para isso, nós precisamos conhecê-lo. Né? Ter um relacionamento, né? Ter um relacionamento com ele. É a palavra que você usou, né? É falar com, né? Para você falar com, isso é um relacionamento. Então, a adoração é relacionamento, né? Sim, exatamente. A gente até conversava ontem, né, Lê, que muitas vezes a gente fica meio assim, será que eu posso, por exemplo, adorar a Deus através da minha dança? Né? A gente até conversou um pouco. Isso, foi. A dança é uma adoração ou é um louvor, né? A gente estava falando. A dança, ela é uma adoração ou ela é um louvor? Isso é um assunto bem, talvez, polêmico para alguns, talvez. Mas assim, Luana, eu vou falar para vocês o que eu entendo em relação a esse assunto. Eu acredito muito que a dança, assim como o louvor ou o teatro, a arte em si, vamos dizer assim, a arte dentro da igreja, ela se encaixa melhor no louvor. Porque a arte, queira ou não, ela vem para exaltação de algo, ou alguma coisa que eu falei antes, alguma coisa que é bonita, que é bacana. Então, ela se encaixa melhor no louvor. Porém, a dança, ou o teatro, ou o canto, ele pode sim ser usado como adoração, como forma de adoração. É até o que eu compartilhei ontem com a Lê, eu vou compartilhar com vocês. O que eu entendo é o seguinte, que justamente para adoração ser o fato de intimidade com Deus, de conhecimento e relacionamento, só adora aquele que conhece. Então você só pode adorar através da sua dança, através do seu canto, através do seu teatro, se você tem relacionamento, se você tem intimidade com Deus. Deus pode muito bem te usar num momento de culto para adorar através da sua dança, trazer uma profecia, trazer uma cura, trazer um... que a gente falou ontem, né? Exatamente. Da questão da cura. Eu até falei para a Luana, né, que a gente estava falando sobre isso, sobre as várias facetas da arte em geral, como o teatro, né? Também a gente falou, por exemplo, como Deus às vezes usa um teatro para trazer libertação para um determinado para uma determinada pessoa, e arte pode ser até uma pintura, né? Se você fizer um quadro e aquilo ali falar com alguém a respeito das coisas de Deus, você já está louvando e falando a Deus através da arte, né? E aí eu estava falando para a Lu, né, que a dança também, a dança, ou o louvor, ou qualquer arte, mas no caso, a mim especificamente, eu tenho um testemunho a respeito disso com relação à dança, que eu lembro, eu estava passando uma situação assim, sei lá, aquelas de que o chão caiu, de que... sabe aquela situação onde louvar é difícil? Onde você louva mais com o coração do que com a boca, porque na boca não consegue sair o louvor. E eu estava na igreja, e nesse dia a Lu estava ministrando a dança, e ela estava com uma roupa até que era grande aqui, que era comprido, se eu não me engano. Eu lembro de mais ou menos algumas coisas assim. E eu lembro que eu estava ministrando esse louvor e eu só conseguia chorar. E meu olhar cruzou com o olhar da Luana, ela veio direto para mim, ela me abraçou como se ela estivesse me cobrindo, então eu falei, tudo bem que não é muito difícil, porque ela é bem alta e eu sou baixinha, mas ela me cobriu e ela não falou nada. Ela ali chorou comigo, ela orou algumas coisas, eu acho que em língua, não lembro exatamente disso, mas eu lembro que ela chorou ali comigo, e naquele momento eu senti como se Deus estivesse derramando sobre mim a cura, um bálsamo sobre o meu coração. Sem palavra, não teve tipo, Deus te diz agora assim, acessado, não. Foi um gesto, foi através da dança, creio que ela foi tocada, depois ela falou que ela se lembra desse dia, ela foi tocada ali, Deus trouxe ela até mim, e Deus ministrou cura no meu coração através de uma arte, né, através da dança. Então nós não somos curados só na hora que somos ungidos, porque às vezes a gente é chamado lá para ungir também com doença na alma, né? Mas ali minha alma estava doente, eu precisava de uma cura, e o Senhor usou a irmãzinha da dança para vir e me curar naquele momento, e trazer um bálsamo sobre o meu coração. Isso foi muito marcante para mim no dia, foi algo assim, eu acho até, agora eu tô até com vontade de chorar, eu acho até que foi aquela música, tem transformado meu pranto em festa,
Tem transforma. Porque toda vez que eu vejo essa música, o Silas olha pra mim. Não sei por que o Silas olha pra mim essa música, né? É por causa do jeito que a gente dança, né? Mas tudo bem, isso fica pra outra história, porque não vai dar tempo. Esse é um testemunho que eu tenho a respeito da dança. A dança profetizando cura para outras pessoas. E eu acredito que deve ter inúmeras gente na igreja que já deve ter passado por isso, né? Agora, voltando para a Lu, com relação a isso, né? A questão do que a dança proporciona, ou do que as artes na igreja proporciona, né? Sim, eu acho que basicamente é isso, né? Até sua mãe colocou aqui, é exatamente isso que eu penso, né? Que eu até cheguei a comentar também com a Lê ontem. Eu também entendo que a dança ela é uma expressão de adoração e também pode ser uma expressão de louvor. Pode ser as duas coisas. E a gente eu até comentei com ela sobre discernir a atmosfera, né? Então, nós precisamos, como ministros, como artistas, vamos dizer assim, dentro da casa de Deus, além de ter... no bom sentido, né? Porque as pessoas levam artista pro lado de estrela. Não, a gente tá falando de artista de expressar uma arte, né? Exatamente. Isso. Então, quem ministra um canto, um teatro, uma dança, além de ter essa intimidade, conhecimento de quem adora, porque você precisa conhecer a Deus para você dar adoração a Ele, você precisa também discernir a atmosfera. Porque nem sempre é o momento de você profetizar através do seu louvor, através da sua dança, ou do seu teatro. Nem sempre é momento de você sair girando, de você sair falando em línguas, ou de você abraçar alguém, todo culto sair lá abraçando, igual a Lê falou do testemunho dela. Não, a gente precisa discernir a atmosfera. E para isso é necessário a intimidade, porque eu até ontem falei um texto com a Lê, eu vou até ler ele aqui para vocês, que é João 4, né? João 4, 21 fala assim, que é a passagem sobre a mulher samaritana. Jesus respondeu, né, para ela: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor, ele já conhece quem é verdadeiro adorador. Ele já sabe. Verdade. Então, quando a gente tem esse discernimento da atmosfera, as coisas vão fluir naturalmente, né? Porque a mulher perguntava lá, estava em dúvida, onde eu devo adorar? Né? É na minha casa? É na igreja? É, sei lá, na casa do meu pastor? E aí Deus responde isso para ela. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Senhor em espírito e verdade. E tem aquilo também, né, Lê, que às vezes a gente pode falar, mas tem aquele que é mais tímido, tem aquele que é mais extravagante, tem aquele que sai dançando, tem aquele que canta no lugarzinho dele. Gente, eu acredito que nada tá errado. O Senhor, ele recebe o coração, né? Então, independente da forma que você adora, se o seu coração é de verdadeiro adorador, o Senhor vai receber. Então, talvez é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, e parar de apontar, sabe? O que tá certo, o que tá errado. Eu digo nesse sentido, né? De arte dentro da igreja, de adoração e tudo mais. Nós nunca saberemos o que tá certo ou o que tá errado. Só que uma coisa a gente sabe, que o Senhor conhece o coração e que o Senhor recebe a verdadeira adoração. E que os verdadeiros adoradores sempre vão adorar em espírito e em verdade, né? Em verdade. E pegando esse seu texto de João, né? Ela fala, onde vamos adorar? E Jesus fala, eu vou dizer para vocês uma coisa, é agora a hora de adorar. Então, esse agora significa... Jesus não estava na igreja, Jesus não estava no templo, Jesus estava perto de um poço, lá em Samaria, falando com uma mulher. Então, o que eu quero dizer ainda estava falando para a Luana, né? Eu tenho super talentos para dança, né? Quem me conhece sabe o quanto eu danço bem, né? A minha mão e meu pé não se coordenam, não tem a mesma coisa.
mas eu amo dançar. Eu tenho noção de que eu não posso fazer parte de um ministério de dança, porque eu não tenho esse talento, mas eu tenho noção de que aqui em casa, quando eu tô lavando louça, ou quando eu tô lavando quintal, com meu fone de ouvido e dançando que nem uma louca, Deus está ouvindo, Deus está recebendo a minha adoração, porque eu estou fazendo de coração. Às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou chorando e dançando junto, e Deus está ali comigo. Eu sinto isso, eu sei disso. Eu posso não ter esse talento, mas eu tenho o coração de adoração, né? E isso serve para todo mundo. Todo mundo. Nem todo mundo tem dom de dança. Nem todo mundo tem o dom da música, né? De louvar, de afinado. Quanta gente você ouve isso e fala, ai meu Deus do céu, melhor essa pessoa fechar a boca, porque mas imagina como Deus ouve. Deus está ouvindo o coração da pessoa. É isso, é isso. Então, nós, seres humanos, precisamos parar de julgar a atitude alheia, né? Como chama? Fulano tá dançando, mas tá na carne. Ai, fulano tá... Desculpa essa palavra assim, bem grossa, bem rude. Não é da sua conta, né? Não é da sua conta, é da conta dela com Deus. Né? Ainda até comentei com a Lu. Quantas vezes acontece isso aqui, eu vou falar sem hipocrisia, porque eu sei que todo mundo passa por isso. Quem é que nunca levantou, hoje não, né? Porque a gente não tá podendo ir pra igreja, mas quem é que nunca levantou e falou, ai, hoje eu não queria ir pra igreja, não tava afim. Vocês acham que os ministros de louvor também não passam por isso, que os ministros de dança não passam por isso, que os meninos da escolinha, que o pessoal da escolinha bíblica não passa por isso? Passa por isso também. Chega lá na igreja sem vontade, às vezes triste, e chegar lá com a atmosfera, que nem a Luana falou, a coisa é transformada. Você se transforma, você entra, se você vai de coração aberto, né? Você entra naquele ambiente e transforma aquele ambiente. Exato. E você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir uma coisa. Você precisa saber que você está na presença de um Deus Todo-Poderoso. Isso é o mais importante. Sim. Né, Lu? É isso mesmo, é exatamente isso. A gente precisa aprender a se preocupar com a nossa entrega e com o que a gente é em Deus. E parar de se preocupar com o que o outro é. Essa é a verdade. Com o que o outro é em Deus. Porque a partir do momento que cada um se preocupar com a sua entrega na presença, então, agora... Internet, eu falei pra Luana que eu tô com problema na rede elétrica aqui em casa e a internet cai. Então a minha internet devia estar caindo. Tá tudo bem agora? Todo mundo por aí? Estão me ouvindo? Você tá me ouvindo, Lu? Tô te ouvindo. Então tá. Eu tava te ouvindo bem, mas o pessoal falou que não tava me ouvindo. Aí eu peguei e troquei a internet. Eu fui pra internet do celular. Acho que melhorou. Melhorou, gente? Acho que melhorou, Lê. Pra mim melhorou. Acho que sim, né? Então tá bom. Tá travando ainda, Mônica? Eu acho que foi, hein? Melhorou, hein, gente? A Mel pôs sim, a Lula também, o Silas ok. Então vamos mandar ver. Vai lá. Então, acho que é isso. Eu não sei se todo mundo ouviu o que a gente falou. Eu não peguei o finalzinho, eu não peguei o seu finalzinho. Eu não sei o que você falou no final. Eu falei que a gente precisa aprender a se preocupar com o que nós somos em Deus e parar de se preocupar com o que o outro é em Deus. Porque a partir do momento que isso acontecer, a atmosfera vai ser tão de entrega, onde quer que a gente esteja, na nossa casa, na igreja, vai ser tão de entrega que as coisas vão fluir naturalmente. Então, a gente precisa aprender isso. O que eu sou em Deus. Então, isso, eu sou um verdadeiro adorador, então é isso que vai mudar o ambiente, né? A minha vida vai mudar o ambiente onde eu estiver. E parar, é o que você falou. Parar de julgar a adoração, a dança ou o canto, se canta bem, se canta mal,
o que importa é o coração, exatamente. Lógico, né, gente, né? É bom colocar um ponto aqui. É lógico que existe para você fazer parte de um ministério de louvor, para você cantar na igreja, pra você dançar, tem que ter no mínimo, tem que ter afinação, gente. Vamos ser sinceros. Um pouco de talento, né? Tem que ter um pouquinho de talento. Mas você pode louvar, dançar, cantar, fazer teatro, onde quer que você esteja. Do seu jeito, se o seu coração está entregue a Deus, ele vai receber do mesmo jeito. Eu costumo falar, assim, né, o Lucas, sim, por favor. Eu costumo falar que é tipo assim, a mãe, quando o filho vai fazer um desenho, vai lá, rabisca, faz aquele negócio assim, tá, fala, aí chega pra mãe e fala assim, né, mãe, olha aqui meu desenho. Aí, nossa, que lindo, o que é isso? Isso aqui é você, mamãe. Aí tá lá uma coisa toda rabiscada, ou uma bola cheia de não sei o quê. Isso aqui é a casa de não sei o quê, isso daqui é, né? Aí a criança explica o desenho, a mãe, nossa, que lindo. E a mãe guarda aquilo, porque eu tenho desenho guardado dos meus filhos desde os 2 anos de idade. Eu guardo aquilo, poderia fazer um quadro, entendeu? Aí vamos supor que eu fizesse um quadro e pusesse aqui em casa. Aí a pessoa já chega e fala assim, meu Deus, que coisa ridícula é isso? O que a Leni tá pensando? Por quê? Porque um pai entende a expressão artística do filho. Exato. Deus entende a minha expressão artística. Você pode não entender. Porque, às vezes, por exemplo, o Rafa fazia alguma coisa, o Léo não entendia, mas eu entendia. O Léo era o irmão, não entendia, mas eu entendia. Que lindo isso. Não é? Se a gente fizer essa analogia entre nós e Deus, isso é lindo. Só Deus entende a nossa rasura, né? É isso. Ai, que exatamente. Lindo. Eu fiquei emocionada. O nosso rabisco. O nosso, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte de adoração sem se preocupar com o outro, né? Isso é importantíssimo. Miriam tinha 90 anos aproximadamente nesse dia. Não tinha 90 anos. Ou seja, não teve né? idade. Ou seja, ela regulava de idade com a irmã Jandira, né? Com a irmã Jandira. Então imagina a irmã Jandira, né, dançando e tal. É claro que ela não tinha as mesmas habilidades, ela não devia fazer o espacate, aquela coisa toda. Mas, gente, ela adorou a Deus de todo o coração e ela fez um novo cântico. O cântico que ela fez, que está lá registrado, todo mundo, tem várias igrejas, várias pessoas que fizeram música em cima daquela letra dela. Então a gente tem que entender que o que importa para Deus mesmo é o nosso louvor e a nossa adoração. Uma coisa que eu falei ontem com a Luana, que eu acho importante a gente ressaltar aqui, é que louvor é igual, né? Adoração é igual estilo de vida. Né? É o estilo de vida que eu levo. Não importa aonde eu estou, eu sou um adorador. Né? Se eu estou dentro da igreja, eu estou adorando. Se eu estou na minha casa, eu estou adorando. Se eu estou no chuveiro, eu estou adorando. Né? Então, isso que é como chama? Isso que é importante, eu acho, a gente deixar claro. Aqui, para mim, tá faltando, acho que 10 minutos. Dá pra gente falar ainda mais alguma coisa? Se você quiser ainda deixar alguma mensagem, alguma coisa... Só uma coisa que eu queria falar, que o Lucas até comentou aqui, que é uma das coisas que a gente conversou também, que eu até te falei ontem, que ele falou, né, a nossa arte é muito imperfeita para expressar a grandiosidade de Deus. Realmente, verdade. É imperfeita. Mas uma coisa que eu até comentei ontem com a Lê, eu costumo dizer que a beleza da arte, ou seja, um teatro ou uma dança, ela tem que ter beleza sim. Para quê? Para atrair as pessoas. Ou seja, a beleza, ela serve para atrair as pessoas a nós, né? A igreja ou ao lugar onde a gente estiver, numa praça. Mas ela precisa andar junto com a intimidade com Deus. Por quê? Aqui, no caso, a adoração ou louvor, as duas andando junto, a beleza vai vir para atrair. E a sua intimidade e comunhão com o Senhor vai vir para salvar, edificar, transformar, curar as vidas. Ou seja, as duas coisas, elas precisam andar juntas. Porque tendo beleza, você atrai. E tendo intimidade com Deus, você transforma. Então, isso é maravilhoso. Você falando agora, me veio a imagem de um canal. Né? Tendo beleza, você atrai e tendo intimidade. Então, tipo, você é o canudo, o canal, aonde vem as coisas de Deus e você passa para as outras pessoas, né? Isso é a arte.
né? Você ser um canudo é o vaso, né? Como um vaso sanguíneo, vamos dizer assim, é um vaso onde vem de Deus e vai aos outros, ministrando. Isso é demais, E né? a glória vai para A ele. minha mãe falando, e é verdade, que ela falou, quando iniciamos o louvor era com pandeiros e um tecladinho, só os acordes, mas tenho certeza que Deus se alegrava da nossa adoração, isso é verdade. Com Eu certeza. tocava pandeiro, sabe aqueles pandeirinhos de pandeirola mesmo, assim, não é aquele pandeiro de samba, aquele tipo pandeirola. Minha mãe tocava teclado com os acordes, e a gente era feliz da vida, porque a gente sabia que Deus estava recebendo o nosso louvor, né? No E caso, depois Deus foi preparando. no caso a beleza, né, que a gente fala, ela não é para Deus. Ela é para É as isso. pessoas mesmo. Só que é o que eu É, falei, ela justamente vem para que as pessoas sejam atraídas, né? E exatamente. no final de tudo, a glória sempre vai ser de Deus, né? Porque Exato. a salvação vai ser para a glória de Deus, a cura vai ser para a glória de Deus, o resultado Uhum. sempre vai ser para a glória de Deus. Exatamente. A Lori tocava pandeiro. Eu lembro, a Lori era um toquinho, tocava pandeiro, a Lucy tocava. Todas nós, a gente ia desde lavar o banheiro da igreja até tocar o pandeiro. A igreja desse tamanho, né? E a gente fazia. E isso é adoração também. Sabia que Sim, lavar o banheiro da igreja também pode ser adoração? com Né, Lu? certeza. Já Se lavei você muito está fazendo banheiro. de coração, se você está fazendo tipo com alegria, você está tendo um ato de adoração, porque você está fazendo algo para o Senhor, né? Isso que é demais. A gente não pode esquecer, achar que adoração é só você levantar a mão, fechar o olho. Não. Adoração é qualquer coisa que a sua vida possa transmitir a presença de Deus, né? Exatamente. É isso que eu acho importante. Eu queria, nesse finalzinho, ler rapidinho o Salmo 150, que para mim é a base de tudo do que pode ou que não pode na igreja. Será que pode? Será que pode aquilo? Vamos ver o que Davi fala sobre isso? Sim. Davi fala assim, eu vou ler na tradução, eu acho que é NVI essa tradução, se eu não me engano. Fala assim, louvado seja o Senhor. Louve o Senhor em seu santuário, louve em seu majestoso céu. Louve por seus feitos poderosos, louve a sua grandeza sem igual, louve com o toque da trombeta, louva com com a lira e com a harpa, louve com os tamborins e danças, louve com instrumentos de cordas e com flautas, louve com som de símbolos, louve com símbolos ressonantes, tudo que respira, louve ao Senhor. Né? Símbolos era aquele, tipo, castanhola, só que era 2 pratinhos, na verdade. Aqueles que faziam assim, não sei se todo mundo conhece, na cultura judaica é comum. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, você pode louvar com qualquer coisa e todo ser que respira louve ao Senhor. Então, para mim, eu acredito que a árvore louva ao Senhor, porque a árvore respira. Sim. Eu acredito que uma flor louva ao Senhor, porque a flor respira. Ah, ok, a Leninha é louca. Tá bom, pode me chamar de louca também. Mas todo ser que respira louve ao Senhor. Exatamente. Né? Então, eu queria finalizar com esse salmo, que para mim ele é como se fosse um guia, né, desse tema, né, que a gente falou que é tão abrangente, que é demais, que tem, como chama, milhões inclusive milhões de pensamentos, gente que pensa diferente. Sim. Se a gente for falar como que era a igreja antigamente, como a igreja hoje, né, a gente tem que entender que a minha intimidade com Deus é o que tem que fazer a diferença na hora da adoração, né, Lu? Sim, com certeza. Eu queria que a Luana fizesse uma oração rapidinha, 2 minutinhos, só para a gente poder terminar esse momento, e aí a gente encerra com todo mundo aqui, tá bom? Sim, tá bom. Senhor, queremos, Pai, te agradecer, ó Deus, primeiro por este momento, Pai, porque eu saio daqui totalmente edificada e transformada, Senhor, e eu acredito que muitas vidas que estão assistindo aqui hoje também foram edificadas. Então eu quero te agradecer, ó Pai, ter um coração grato a Ti por estes momentos que estamos tendo aqui dessas lives, Senhor. Quero, Pai, pedir que o Senhor continue, Pai, conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai, em tudo que fizermos, Pai, que possamos, Senhor, engrandecer o Seu nome, louvar, Senhor, adorar com o nosso coração. Nos dê, Pai querido, intimidade, Senhor, com o Seu Espírito Santo, Senhor. Nos faça, Senhor, um canal, Senhor, de bênção, Pai, onde quer que nós andarmos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero aproveitar este momento, Senhor, e abençoar, Pai,
cada casa, Senhor, cada lar, Senhor, das pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor, essa live hoje. Vá, Senhor, com saúde, Pai, com cura, Senhor. Nós ministramos, Pai, a presença do Seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Livra, Senhor, a nossa casa, a nossa tenda de todo mal, Senhor. E que o Senhor continue, Pai querido, nos transformando, nos edificando, Senhor, através, Senhor, das vidas, Senhor, uns dos outros, Pai. Porque, Senhor, através da nossa comunhão, Pai, é onde o Senhor ordena a bênção, Pai, e nós ansiamos por este momento. Então, Pai, venha remir o tempo, Senhor, dessa quarentena, Senhor, que possamos em breve, Senhor, estarmos juntos, Senhor, louvando, Senhor, o seu santo nome, Pai, e entregando a Ti, Senhor, o nosso coração, Pai, quebrantado, Senhor, e contrito diante da sua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchauzinho, gente. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta com outros assuntos. Quem quiser participar, pode me chamar que a gente conversa a respeito, tá bom? Beijo, Lu. Obrigado. Tchau. Obrigada, Lê. Tchau. Tchau, nada, gente. imagina. Amo Também você. te amo. Tchau. Tchau. Ai, sim.